Antes de eu começar aqui, Então, eu sou lá de São José dos Campos, nasci em Goiânia, estou há 12 anos servindo ao lado do pastor Carlito Paes. Quando a gente chega em São Paulo, fala, de onde você é? Você fala São José dos Campos. Aí a pessoa olha para você e fala assim, do interior, né? Aí, como diz o meu pastor, eu sou lá do interior, mas a Bíblia fala que é do interior que fluirão os rios de águas vivas. Está na palavra de Deus. Então a gente começou a Juventude é Leve. Quando a gente começou a Juventude é Leve, a gente teve muito a quebra do paradigma de realmente transferir uma visão para a nova geração. Então, transferir uma visão, despertar uma nova geração. A igreja da cidade, que é a primeira igreja batista da cidade, depois ela tem 75 anos de história. Quando chegou o pastor Carlito ali em 97, ele assume a igreja em 99, e de 600 membros, hoje nós somos 16 mil membros. E ali, em 5, 6 anos, aconteceu uma revolução. A igreja tinha lá o seu prédio no centro da cidade, o prédio lá na praça central da cidade, e ali os irmãos construíram, colocaram um banco acolchoado, tem ali sua história, e aí ele chega e leva a igreja lá na marginal da Dutra, mas coloca a igreja dentro de um galpão de oficina mecânica, onde ela tinha mais visibilidade, aonde cabia os irmãos também, porque a igreja começou a crescer bastante e viver um mover de Deus. E ali, então, alguns irmãos saem da igreja e ele continua. E em 2005 éramos 3 mil pessoas e a juventude da igreja cabia dentro de uma salinha da igreja. Então, era o principal foco de resistência às mudanças da igreja. Então, tem um momento que a juventude se torna um empecilho para o crescimento. E aí, então, Deus começou a trazer um novo tempo para a juventude. E dentro dessa história, tem muitas histórias que a gente poderia contar sobre isso. Isso tem até a ver com a nossa renovação como igreja. Nós aprendemos muito com vocês também. E aí, então, nesse tempo, Deus Ele acabou com o nosso acampamento sagrado de carnaval. Sabe o acampamento sagrado de carnaval? Todo mundo babando no último dia, dizendo que vai ser pastor, e aquele negócio, aquele mover de Deus. E nós estávamos lá, sendo que a cidade era entregue durante o carnaval, a chave era dada para o rei Momo da cidade. E ali o carnaval acontecia, e tinha uma tradição de escola de samba na cidade, e teve um ano que Deus conspirou contra a gente, acabou com os nossos planos, e cancelou o nosso carnaval, e nós em um mês preparamos então o primeiro reação, que foi em 2007. E ali o primeiro reação a gente foi falar de Jesus para as pessoas na cidade, só que a gente estava tão longe das pessoas, que a gente saiu para evangelizar e não achou ninguém. Mas não é porque o carnaval tinha sido cancelado, é porque a gente não sabia nada sobre onde eles estavam, sobre o que eles faziam, sobre como abordar. Aí no domingo a gente encontrou a avenida de escola de samba passando, o sambódromo acontecendo, e a gente começou ali uma ação de evangelismo tímida, a gente chegou e entrou e passou no meio da avenida. Éramos ali por volta de 300 jovens, uniformizados, com camiseta escrito Jesus. E aí quando a gente estava no meio da avenida, chegaram para a gente e falaram assim, vocês não podem passar pelo meio. A gente falou, tudo bem, então a gente vai sair. A gente pegou e terminou a caminhada profética de oração, fez da metade para o fim. E aí depois do outro lado a gente começou uma ação, e aí no segundo ano a gente já teve uma chuva que destruiu os carros alegóricos. O carnaval, a gente fazia uma conferência e 2 momentos, uma tarde de sábado, uma tarde de domingo, a gente ia para as ruas falar de Jesus. E Deus falava muito, a gente repartia. E aí então, a gente estava no segundo ano, caiu uma chuva e destruiu os carros alegóricos e o povo dispersou. E quando a chuva caiu, o povo se escondeu debaixo de marquise, de banheiro, entrou dentro de banheiro químico. Tinha ali cerca de 20 mil pessoas assistindo e debaixo de uma marquise tinha alguém do Reação com Abadá falando de Jesus. Dentro de um banheiro químico tinha alguém do Reação falando de Jesus. E aí já foi aquele alvoroço, o pessoal terminava, a chuva foi rápida, foi só para a gente entrar e Deus preparou o ambiente, a gente começar a falar de Jesus e inverter o cenário. E aí a gente pegou e terminou a chuva, já estava um monte de gente preenchendo cartão de decisão. E aí a escola não poderia passar, porque tinha que consertar os carros. E como a escola não podia passar e a gente não podia passar do meio, de um lado e de outro da avenida, a gente passou cantando
uma música que a gente não precisava de drogas para cantar, não precisava de álcool para dançar, e a paz que a gente traz nos leva a afirmar que liberdade só Jesus pode te dar. Uma música do Pedro Borel, ex-carnavalesco, e aí a gente passou pelo lado de fora, parou, veio a Band, veio a Globo entrevistar a gente, que vocês querem acabar com o carnaval, e aí a gente falou, não, a gente não quer exatamente isso. Você sabe que a palavra carnaval não significa, como muitos falam, festa da carne. Na verdade, significa, do italiano, é o tempo que antecede a quaresma, é um adeus à carne. Então, no sentido do nome, nós não queremos acabar com o carnaval. Nós queremos falar de uma festa que não dura só 4 dias, mas que dura o ano inteiro. E assim nós começamos a falar sobre o que nos levava a cantar. E aí se repetiu nos jornais da cidade, e aí a gente recebeu um convite no próximo ano para ser um bloco oficial da cidade. Aí o pastor Carlito fez uma reunião, Pai, Filho e Espírito Santo, fez uma reunião com o time da igreja, e aí eu recebi o convite, passei para ele, e a gente entendeu ali de Deus, de que a gente era uma porta em um lugar de influência na cidade que a gente tinha que entrar. E aí a gente faz os jejuns de 40 dias, faz aqueles negócios, e a gente preparou um samba enredo, preparou a juventude, e já aí no terceiro ano a gente estava com cerca de 1000 pessoas participando, e a gente foi para as ruas, e aí a gente passou, assim, pareceu que o céu se abriu quando a gente passava. Em 50 minutos foram 300 decisões por Jesus. As pessoas jogavam as suas garrafas, as suas latinhas de cerveja no chão, seu cigarro no chão. O Ministério Recomeço da igreja foi para a arquibancada, o Ministério de Intercessão atrás da arquibancada, e a gente do começo ao fim terminava na frente da prefeitura, a gente ajoelhava, orava na frente da prefeitura, entrava todo mundo dentro do ônibus, chegava na igreja, o pastor recebia todo mundo, a igreja enviava e a igreja recebia de volta, tarde da noite a gente voltava, entrava dentro da igreja, entregava tudo para Jesus, e aí chegou na quarta-feira, a gente está lá, né, todo mundo, o que sobrou dos 4 dias durante a conferência, a gente arrumando as coisas, alguém nos liga. Eu estou aqui, sou uma jornalista da igreja, estou cobrindo uma premiação do carnaval, vocês ganharam como o melhor bloco do carnaval. E aí a gente não sabia que tinha premiação para o bloco, e o bloco, então, se torna a escola oficial no ano seguinte. A gente não sabia de nada disso. E que era o desfile os blocos para acesso do outro ano, né? E aí a gente não foi, a gente não quis se tornar uma escola, a gente continuou fazendo por mais 2 anos, e aí a gente estava se preparando para o carnaval de 2012, quando saiu uma notícia na cidade dizendo que o carnaval da cidade havia sido cancelado. Eu tive a oportunidade, a gente ganhou rainha de bateria, ganhou o carnavalesco, ganhou o presidente da Liga das Escolas de Samba. Foi uma experiência tão louca, que Deus deu tanta influência. Ele não podia ir na igreja porque a esposa dele era católica, e ele tinha assim, era uma pessoa bem fit, tinha uns 250 quilos, e ele, infelizmente, naquele ano, ele faleceu, e nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus para ele ali antes, e depois o carnaval foi cancelado, e isso aconteceu em 2012, só que a partir de 2012, eu não sei se você acompanhou os jornais, eu não acredito que isso é algo que nós geramos. Isso, na verdade, isso tem sido gerado há muito tempo. Atilano Muradas faz evangelismo em carnaval desde a década de 70, 90, 80, por aí, e isso tem crescido no Brasil, e aí nós vimos em 2013, 305 carnavais cancelados no Brasil. E eu tenho visto cada vez mais movimentos de conferências, ajuntamentos proféticos, e esse mover se estendeu para além do carnaval. Hoje nós temos 5 dias ali de conferência, onde nós nos ajuntamos e nós enviamos os jovens para um ano inteiro de avivamento, para conquista e influência na cidade, para transbordar o amor de Deus em suas igrejas e suas realidades para a glória de Deus. E isso faz parte um pouco da história do Eleve, da juventude lá da igreja da cidade. E eu espero que inspire a sua vida também. Eu quero declarar que muita coisa nova vai nascer no seu ministério. Amém. Deus vai usar você com criatividade. Quando Deus conspirar contra você, não fique com raiva. Fica na expectativa do que Ele está fazendo. Porque o que Ele vai fazer é melhor do que o que Ele fez ontem. Quando você vê, por exemplo, uma árvore, uma flor ali, e a árvore chega um momento que ela decide alimentar a flor. E a flor cai morta. E ali então, ela vai recolher as suas folhas, porque no inverno as folhas vão cair. A árvore ela vai parar de nutrir aquela flor enquanto ela está bonita, enquanto ela está bem, porque ela entendeu o seu momento.
e aí ela vai recolher as suas folhas, porque ela vai ter que atravessar o inverno, mas ela é carregada de esperança, porque ela sabe que na próxima primavera vem flores novas. Então, talvez Deus, em encontros como esse, Ele vai te mostrar que está na hora de você recolher flores, mas que você vai atravessar um período para que coisas novas nasçam. E assim você nunca vai ter tempo velho na sua vida e no seu ministério. E a gente vai, esse ano, por exemplo, encerrar um tempo de conferência reação para trazer essa nova ênfase de conferência, mas levando para a influência para todas as esferas da sociedade por meio da juventude. Eu escrevi um livro esse ano, de 2017, Ministério com Jovens, Eleve a Nova Geração ao Extraordinário. Meu sonho como pastor de jovens é ver todo o potencial da nova geração aos pés de Jesus. Tem programas de trainees milionários, tem headhunters trabalhando e ganhando muito dinheiro. Eu sei que eles ganham muito dinheiro, que tinha uma irmã lá na igreja que eu pastoreei, que ela era headhunter, ela fechou um contrato, ela deu um dízimo de 28 mil reais. Então eu imagino que, de fato, há um investimento pesado para encontrar os novos talentos. Eu quero dizer que os headhunters dos céus estão em busca de novos talentos dessa nova geração. Não sei se você assistiu X-Men, eu acho que a igreja é meio professor Xavier. Ela acha os mutantes da sociedade, que tem um grande potencial e os capacita para liberar esse poder no seu pleno potencial para o bem do reino, para o bem da sociedade, para a glória de Deus. Amém? Quantos são professores Xavier aqui? Amém? Então, você vai exercer esse chamado a partir de hoje. Não, já tem exercido, que você exerça cada vez mais. E eu queria falar aqui, eu quero na verdade conversar, eu gostei muito da abordagem que o pastor Marcelo falou no começo, que é uma ministração diferente para líderes. Eu queria trazer de uma forma mais prática mesmo, algumas coisas sobre assim, qual que é a linguagem da nova geração. Eu vejo que às vezes tem pastores pensando em mudar não a linguagem, mas a mensagem. Então, a ênfase desse tempo aqui que eu quero ter com você é pregue a palavra, mas mude a linguagem. Uma só mensagem, mas as linguagens são muitas. E eu acredito que não só aqueles que estão com 40, com 50 anos, estão vivendo uma questão de renovação de geração. Às vezes eu olho para o YouTube e parece que você tem que ter 17 anos para ser ouvido. E aí, você que está com 30, você que está com 35, você já vive um tempo de ver Jacó nascendo. Você está aqui no meio de um tempo e você tem essa opção de você se renovar e de se contextualizar. E eu queria conversar um pouco sobre isso, sobre contextualização. Eu vejo várias abordagens sobre isso. Eu quero dizer aquilo que nós temos pensado, aquilo que nós temos vivido. Espero acrescentar nessa conversa e, lógico, vocês têm pastores, líderes, mentores extraordinários que podem continuar e dar mais maturidade nessa conversa com vocês. Vamos lá. Então, mude a linguagem, pregue a palavra. E quando eu vejo lá, por exemplo, em João 3,16, eu vejo que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho ao mundo. Então, Deus amou tanto o mundo, que deu, pode ir passando, por favor, aí os slides. Então, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho para o mundo. E aí eu pergunto para você, o que nós estamos dando para o mundo? Então, o que Deus deu para o mundo? Seu Filho. Filho é bom ou é ruim? É o melhor. Deus deu o melhor. E quem é o mundo? O mundo era religioso, era gente que cuspiu na face de Jesus. O mundo era o ímpio. O mundo continua sendo a geração sem Jesus. E Deus deu o seu melhor para o mundo. E quando a gente vai pensar sobre contextualização, quem Jesus é? Jesus é o próprio Deus entre os homens. Quando eu leio lá em Ezequiel, que Ezequiel tem a revelação do trono de Deus, ele vê uma face como que de um leão, outra face como que de uma ovelha, um cordeiro. E ali você vê também uma face era de uma águia e outra face era de um homem. E ali você tem a plenitude da manifestação de Cristo. E aí você tem nessa questão que Jesus ele viria com poder,
ele viria com visão e estratégia, a águia, poder o leão, sinais e milagres, e ele então abalaria os poderes constituídos e a igreja avançaria e não teria ninguém que parasse a igreja mais, e ninguém vai parar a igreja, o leão continua rugindo 2000 anos depois. Deus continua dando estratégia para a igreja, porque gerações e gerações se renovam, mas a igreja continua recebendo visão, a igreja continua recebendo estratégia, a igreja continua recebendo as armas para o seu tempo. Também Jesus, ele viria como um touro, perdão, não era ovelha, como um touro. E quem é o touro? O touro é o servo. O touro é aquele que serve, aquele que está lá arando no campo, garantindo a comida, e ele serve o homem. E Jesus veio para servir, ele veio como servo, e nós aprendemos que nós reinamos com o coração de servo e servimos com o coração de rei, assim como Jesus. E Jesus veio revelar essa grandeza, que nós não precisamos ter uma mente pequena, mas nós não precisamos nos encher de orgulho, porque a gente reina com o coração de servo e serve com o coração de um rei. E Jesus veio com a face humana. Por quê? Porque ele está próximo, ele é como um de nós, ele é o Deus Todo-Poderoso da estratégia, da visão, do poder, do reino, nada o para, mas ele conversa, você consegue conversar. E aí então Jesus é o reino que você pode conversar com ele. Jesus é a grandeza dos mistérios de Deus traduzido no seu dia a dia, e você consegue entender, e você consegue falar, uau, eu consigo parar e ouvir, e ele era isso para o mundo. E aí então você tem aqui uma revelação da contextualização, que é a maior exemplo bíblico da contextualização. Por exemplo, por que célula é a melhor estratégia de contextualização da igreja? Porque são os jovens falando com os próprios jovens. Não é alguém de longe do púlpito falando. Então é alguém entre eles falando. E então ali você tem uma grande contextualização. E tem a contextualização do púlpito também, para que as grandezas do reino, a revelação que Deus te deu, o que você aprendeu, seja comunicável à nova geração. E é isso que eu queria compartilhar com você aqui hoje. Quando eu vejo lá, falando sobre isso também, sobre a manifestação de Jesus, o propósito de Deus para a igreja, eu vejo lá, por exemplo, em Jeremias 29, quando o povo está na Babilônia, o que Jeremias entrega para o povo de Deus? Fala que, olha, vocês vão plantar casas, vocês vão edificar casas, vocês vão plantar árvores, vocês vão ver essas árvores crescer, vocês vão comer dos frutos dela, vocês vão dar os seus filhos em casamento e vocês vão orar pela prosperidade dessa terra, porque a prosperidade dessa terra depende da prosperidade de vocês também. E aí você vê o quê? Que ali o povo está na Babilônia. Fisicamente, o povo de Israel voltou da Babilônia. Mas quando que o povo de Deus sai da Babilônia? Só lá em Apocalipse 18, quando Deus chama o seu povo da Babilônia. E até então, nós estamos no mundo. E aqui, quando eu vejo o que Deus fala para a Babilônia, quando eu vejo a manifestação de Deus, Jesus encarnado, poderoso, o que eu vejo? Eu vejo que a igreja não é uma subcultura da sociedade. A igreja não é uma voz não ouvida lá no canto, num lugar longe, onde ninguém quer saber. Nós vemos que os avivamentos, eles saíram das extremidades, mas os avivamentos vieram para os centros. Ganhou o povo rural, ganhou o povo das margens e ganhou as elites culturais do seu tempo também. E se tornou uma voz para a sociedade. E a contextualização, às vezes, é um limite para que a gente exerça, de fato, uma influência na Babilônia. Nós temos tanta coisa disponível para nós. Há tanto potencial dentro da sua igreja. Eu vejo Isaías orando, se o Senhor se manifestasse, se Ele descesse, abalasse os montes. Eu tenho feito essa oração. Nós estamos diante da maior colheita dos últimos dias. Se o Senhor manifestar todo o seu poder e toda a sua glória, nesses meios que nós temos, nessa nova geração cheia do Espírito Santo de Deus. E como nós podemos romper, que tipo de chamado nós temos? Falando sobre contextualização, muita gente demoniza a contextualização. Fala que a contextualização é substituir a glória de Deus. A contextualização é depender de regras, de estratégias, para encher os templos, e depois que eu pego as regras, eu pego as estratégias, eu vou ter que ter muitas ideias para manter o povo entretido com aquela contextualização. E aí então,
A contextualização ela pode ser um instrumento para uma autopromoção, assim como a unção e a presença já foram usadas como instrumentos para autopromoção. Deus usa a fala como Deus usa vídeo. Deus não limitou. Quando Deus ele fala lá sobre edificar, ele fala sobre o material, ouro, prata e pedras preciosas, mas ele não fala como. Isso eu até aprendi com o pastor Aloysio. E ele fala, ele não limita como nós deveríamos fazer. Então Deus não ungiu estratégia e determinou ela como principal. Apenas uma estratégia. Na verdade, Deus unge pessoas. E a grande questão é se você tem um coração correto ou não. Se você é Davi ou não. Essa é a grande questão. Porque você pode usar tanto o sucesso de um ministério, que tem a presença e depois não tem mais, porque você usou isso para o seu benefício, como você pode usar a contextualização. Mas nós não temos dúvida do que mantém, do que dá vida, do que é a base, é a presença de Deus. Amém? Deus usa pessoas, assim como Deus usa estratégias. Mas não são pessoas nem estratégias, é a presença de Deus. Amém? Então, o que é contextualizar, afinal? Para mim, contextualizar é amar. Por quê? Porque comunicação, como que começa a comunicação? Eu sou formado em design, uma área de comunicação, estudei marketing, fiz curso sobre isso, e tem um conceito básico de comunicação. A comunicação não começa com quem comunica, a comunicação começa com quem recebe. Certo? Então, eu tenho uma mensagem de Deus, eu tenho pessoas para receber, então eu vou pensar nessas pessoas. Deus não fica impressionado com alguém que tem uma mensagem, e Deus não fica impressionado com alguém que tem uma capacidade de entregar uma mensagem. Deus, ele usa, e ele, de fato, é algo lindo para ele, é um incenso agradável para ele, quando você ama as pessoas para quem você prega. Se você ama as pessoas para quem você prega, você não tem só um jeito de comunicar, só o seu jeito. Eu vou repensar o que eu estou falando para que eles sejam abençoados. Você concorda que quem vai pregar já foi abençoado quando Deus ministrou o coração dele? E qual que é a grande questão agora? Como eu vou comunicar? E aí então, pense numa coisa, quem tem que contextualizar não é a mensagem, é o pregador. Porque a mensagem já está pronta. A mensagem é vida. A mensagem transforma. Paulo fala lá, a igreja de Corinto, 1 Coríntios 1, ele fala assim, quando eu estive entre vocês, eu escolhi, na verdade, pregar, com poder. Para quê? Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Aí ele pega e fala assim, os judeus querem sinais, os gregos querem sabedoria, mas eu escolhi pregar nada entre vocês a não ser Cristo crucificado. Que para os judeus é o quê? É um escândalo. Cristo, o Messias, no lugar de maldição, que escândalo. Para os gregos é uma loucura. Como que eu vou abrir mão da minha vida por alguém que morreu? É uma derrota. E aí ele pega e fala assim, mas para nós que estamos sendo salvos, a cruz é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. A cruz é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. E essa é a mensagem que tem impactado multidões ao longo da história. E aí, essa mensagem já está pronta. Eu só preciso liberá-la. E quando eu vi isso, Deus tem falado isso tão forte no meu coração. Quando eu vou me contextualizar, Paulo fala, eu vou pregar o poder de Deus que nasce na cruz para que a cruz não seja esvaziada. O que a cruz é? A cruz é o ato que une Deus aos homens. Certo? A cruz é o ato que une Deus aos homens. E quando eu não morro para que algo nasça, e às vezes eu tenho que morrer no seu jeito para que algo nasça, eu estou anulando o ato que uniu Deus aos homens. Eu estou usando, não estou anulando no sentido como um todo. Na minha abordagem, eu estou tirando a cruz de fora. E na verdade, para que algo novo nasça, é a mesma mensagem. Não importa o que seja, só tem poder, não importa se é contextualização ou se não é. Tem poder se nascer na cruz. Porque Jesus contextualizou. Gente, quem que inventou? Jesus pregou atrás de um púlpito? Quem que inventou que tem que pregar com púlpito?
Alguém, em algum momento que as pessoas podem ter achado, não, mas púlpito é lugar de evento, é tribuna de evento. Como que vai trazer isso para dentro da igreja? Vai anular a glória de Deus. Aí a gente pegou e colocou o púlpito e a gente sacramentou o púlpito. Certo? Aí daqui a pouco vem alguém que prega com outra coisa. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma renovação. Certo? Alguém um dia falou que o terno era sagrado. Certo? E alguém pode ter achado, não, mas terno está parecendo, você está escondendo por trás de uma roupa que dá para você. Alguém pode ter falado isso lá no começo. E depois se tornou sagrado. E tem coisas que você está criando hoje que amanhã alguém pode querer sacramentar também. E não demora muito tempo para a gente querer sacramentar as coisas. A gente sacramenta evento. A gente sacramenta ideias. Às vezes a gente está reclamando que o pastor não abre mão do terno, mas você está sacramentando um evento. Toca no seu evento, vê como é que você fica bravo. Fala que precisa melhorar. Ninguém pode falar que o seu evento pode melhorar. O seu pastor não pode falar. Por quê? Porque ele é sagrado, ele é seu. Entendeu? Para ser sagrado não precisa ser incomunicável para a próxima geração. Às vezes nós sacramentamos a própria contextualização. Mas a grande questão, eu estava pensando sobre isso esses dias, porque eu tenho lá em Marcos, por exemplo, quando Jesus envia os seus discípulos e fala assim, olha, e os sinais vão seguir vocês. Mas lá em Mateus 28, não fala assim, os sinais vão seguir vocês, fala, eu estarei com vocês. Certo? Fala, eu estarei com vocês. O que é o sinal? O sinal é um sinal que Jesus está lá, só isso. Só que a gente pega e a gente cria regras. A regra dos sinais. Só que a regra é a comunhão com Deus. Eu estarei com vocês. E os resultados são as consequências. O sagrado é a presença de Deus. O intocável é a presença de Deus. Agora o resto está à disposição de Jesus. Ele quebra e ele constrói. Ele continua quebrando e construindo. Porque ele continua dizendo que a glória é dele. Essa é a grande questão. E isso é a questão da contextualização. Então, contextualização nos diz sobre quebrantamento, sobre dependência, sobre crescimento, sobre humildade. Eu estava pregando para os jovens outro dia, para os adolescentes esses dias, e eu tive uma ideia. Vou contextualizar. Comecei a falar do filme Matrix, falei da pílula vermelha, da pílula azul, todo mundo boiando. Por quê? Porque ninguém assistiu Matrix. Menino de 15 anos assistiu Matrix. Entendeu? Eu achando que estava abafando. E eles olhando para mim com cara de tiozão, entendeu? E aí eu tenho que falar assim, pô, mas vou ter que falar sobre os funks que estão sendo compostos para colocar. E aí então tem essa grande questão. O Steve Jobs, no seu discurso em Stanford, depois que ele se recuperou a primeira vez do câncer, ele faz um discurso muito sábio sobre a vida. E ele fala assim que o envelhecimento e a morte é um recurso natural da vida para renovar a vida humana. Deus criou o envelhecimento para que a gente permaneça humilde. Por que eu estou falando isso? Eu estou vendo aqui gente que tem cara assim de 20 anos, gente de 30, eu não vou contar que eu estou vendo gente com cara de 40, mas enfim, aí vai. Por quê? Porque, gente, juventude no Brasil é considerada entre 15 e 25 anos. Se você tem mais de 25, você não é jovem mais, mas você se acha jovem. Por quê? Porque todo mundo quer ser jovem para sempre. E uma das maiores ofensas que você pode dizer com uma pessoa é que ela envelheceu. Entendeu? Você tá velho, cara. Aí o cara dá uma risada e depois ele pensa, pô, tô envelhecendo mesmo. Vou dar um jeito de tapar aquelas entradas lá e tal. Né? Aí você fica preocupado, será que eu ainda estou comunicando para a galera? Daí aparece um menino de 17 anos, fala lá, enche o parque de gente, você fala, meu Deus, vou ter que inventar uma coisa nova, aquilo que eu fiz no passado não serve mais. Com 30 anos, sabe por quê? Porque as gerações estão menores. A gente não fala mais de renovação de geração de alguém de 60 para alguém de 30. A gente fala de alguém de 30 para alguém de 18. E as grandes estrelas do mundo se tornaram meninos de 18 anos. Os meninos de 16, outros de 17, criaram o Pagar.me, lá em São Paulo, se tornaram os caras bilionários ainda tão novos, os caras criadores do Google, do Facebook, assim vai. E tem gente brilhante, cheia do Espírito Santo no meio que você está, e você vai ter que abrir alas para esse cara entrar. A conversa já mudou, já é além. Antigamente, década de 50, olha a geração, todo mundo usava a mesma roupa. Era um terninho menor, não era? Era um suspensório menor.
Cor, não tinha cor, era tudo marrom, cinza e preto. Aí começa a se ter a valorização, a partir de 50, o mundo é revolucionado por um fenômeno chamado publicidade. O consumo começa a dirigir a sociedade. E aí quem que manda em casa? É a criança. Por isso que os produtos mais caros estão nas prateleiras mais de baixo. Porque depois que o menino pega o produto, o pai não pagar mico no supermercado, ele leva. Entendeu? E aí então você tem uma ênfase nas novas gerações. Começa a ter brinquedo, não tinha lojas de brinquedos como tem hoje, coloridos, roupas coloridas. Aí você vê a caracterização. E aí você começou a ter 70, 80 ali, essas gerações mais longas. Então quem é jovem, uma grande revolução, meu pai viveu lá nas Assembleias de Deus, que foi, ele criou um ministério de adolescentes para a igreja. Porque muitas igrejas só tinham crianças ou jovens. Quantos lembram, já ouviram falar dessa fase? Então você talvez tem gente que está com medo de levantar a mão para entregar, né? Mas assim, isso aconteceu. E hoje as gerações são menores ainda. Uma geração, às vezes, 3 anos, 4 anos de diferença, já ouviu música diferente. Abraão, Isaac e Jacó frequentou os mesmos lugares, comeram as mesmas comidas, cantaram as mesmas músicas, vestiram as mesmas roupas. E hoje? Mudou tudo. Mudou tudo. Cada lugar, cada tempo, 3 anos, muda tudo. O que o povo vai ouvir, muda tudo. Uma geração inteira ouviu Legião Urbana, Titãs, Guns N' Roses, Nirvana. E os novos? Cada um tem um estilo e dura meses, às vezes, um grande hit de sucesso. E aí nós temos essa questão, a contextualização é efêmera, é rápida, é ingrata, ela destrói mais rápido do que você construiu, você fica obsoleto mais rápido. Isso aconteceu, por exemplo, até nos artistas cristãos, que estavam produzindo arte para o público cristão, e aí muda tudo. De repente é tudo novo. E aí não tem mais artista enchendo auditório para conferência. E graças a Deus por isso, que tem que encher a presença de Deus. Mas a arte, ela não parou de existir, ela mudou de lugar. Ela mudou de fase. Renova-se geração. Então, esse é um recurso natural da vida. Então, isso é contextualização. E aí, então, o mundo é um alvo em movimento. Preste atenção. Pode passar aí, por favor. O mundo é um alvo em movimento. O que nós não podemos fazer se a gente quer influenciar? Não jogue a bola aonde o mundo costumava estar. Você já viu o seu time perdendo? Por exemplo, um dos maiores sofrimentos da história é a gente ir assistir o jogo do São Paulo hoje em dia, né? Os torcedores de São Paulo que concordem comigo. Mas seu time está assim, nos últimos minutos. E não é contra o Palmeiras, não é contra o Santos, é contra o Mirassol. E você está torcendo para a bola entrar. E o cara toca a bola para ninguém. Meu Deus do céu. E às vezes está naquele grande clássico, e você vai virar o jogo. E aí o cara toca a bola para ninguém. O nosso cenário não é que a gente está perdendo o jogo. O nosso cenário é que a gente pode marcar mais pontos. Assim como, sei lá, a saída do Real Madrid agora do campeonato lá espanhol. Copa Rei. Não é que é uma derrota, ganhou tudo, não é? Mas a gente pode ganhar de novo. Sabe aquela oração, faz de novo? Quando estão fazendo essa oração, faz de novo. E aí a gente está fazendo essa oração e aí, às vezes a gente está jogando a bola para onde não tem ninguém. Então vamos começar a jogar a bola aonde vai dar jogo, onde a gente vai marcar ponto, onde Deus está nos chamando para estar, porque o mundo é um alvo em movimento. Então, um dos recursos aí para a gente não usar a contextualização é o medo. Qual que é o medo? Manter com entretenimento. Eu não demonizo nem a palavra entretenimento. Por quê? Entretenimento significa capturar a atenção das pessoas por um longo período de tempo. Se a palavra de Deus capturar a atenção das pessoas por um longo período de tempo, o que aconteceu ali, em significado etimológico da palavra, é que as pessoas ficaram entretidas com a palavra. Só que se elas ficarem entretidas com o Netflix, vai produzir alguma coisa. Se elas ficarem entretidas com a palavra, vai gerar uma revolução. É ou não é verdade? A grande questão é se o que estamos fazendo, que tem a presença de Deus, que tem realidade espiritual, está sendo tocado para onde tem alguém ou não. Você sabia que o Netflix ele não concorre com outro canal de TV, não concorre com... Netflix concorre com o seu sono. Tem um código endemoniado que fica lá atrás, que sabe tudo que você gosta de assistir, e quando você fala agora eu vou dormir, aparece mais uma coisa que você gosta, e ele adivinhou o que você gosta. E aí você assiste mais uma, e depois você ficou assistindo The Walking Dead a noite inteira,
Aí você vai trabalhar no outro dia igual um zumbi, porque você não conseguiu dormir a noite inteira, porque você tinha que terminar de assistir o seriado que ficou disponível tudo de uma vez. Então, o mecanismo do mercado de entretenimento é capturar a sua atenção por um longo período de tempo. E quando a manifestação de Deus, quando nós acertamos na visão, quando nós acertamos na estratégia, quando nós servimos as pessoas, quando nós estamos presentes e quando nós estamos ali comunicando de igual para igual, homem para homem, como Jesus fez, aí é gol. Aí o extraordinário acontece. Eu quero dizer para você, o extraordinário te aguarda. Grandes coisas estão por vir. Deus quer se manifestar de uma forma renovada sobre a sua vida. E vem em tempos melhores em nome de Jesus. Então, pastor Carlito, meu pastor fala, quem tem que contextualizar é o pregador e não a mensagem. Platão dizia, homens sábios falam porque têm algo a dizer, tolos porque eles precisam falar algo. E nós não somos tolos falando, repetindo, nós temos uma mensagem para essa geração. Nós não podemos deixar de comunicar. E aí eu queria falar aqui sobre vamos aprender como Paulo contextualizou a mensagem. Paulo que vai dizer, fiz-me de tudo para com todos, para ganhar alguns. Como que ele fez isso? Como ele exerceu, manifestando o poder de Deus? Ele não disse que a cruz de Cristo era não contextualizar, porque ele contextualizou. Ele falou nós temos vários discursos de Paulo em Atos 13, Antioquia, ele faz um discurso lá. Para quem ele fala? Ele fala para os crentes na Torá e os profetas, eram os judeus prosélitos, que criam então nas escrituras, eles frequentavam a sinagoga, mas não eram circuncidados, eram aqueles que criam, mas que não tinham colocado a lei em prática. Atos, Listra, os camponeses politeístas, eram as pessoas sem instrução. Atenas, pagãos instruídos, pessoas não crentes instruídos, era a elite cultural de São Paulo, por exemplo. Eram aqueles que não acreditavam em Deus e que eram instruídos, tinham rejeitado a crença em deuses literais e abraçaram a multiplicidade de crenças filosóficas, assim como no nosso tempo, o estoicismo e o epicurismo. Mileto, sermão da despedida aos cristãos. Jerusalém, judeus religiosos hostis. Cesareia, ele vai falar a Félix, Festo, Herodes, Agripa. Quem que ele está falando? Ele está falando com as elites governantes do seu tempo. Então ele falou para pagãos no meio rural, e ele falou para pessoas instruídas no meio rural, ele falou para elites culturais não crentes, ele falou para governantes, ele falou para os judeus, cristãos e não cristãos. E o que ele fez? Então ele fez abordagens diferentes, ele não falou do mesmo jeito em todo lugar. O que ele fez? Ele citava aos cristãos, ele citava o Antigo Testamento e ele citava João Batista. Aos pagãos, ele trazia uma perspectiva da revelação de Deus e da grandeza da criação. Ele passa muito tempo, vê lá em Atos 17, ele passa ali muito tempo construindo um conceito sobre Deus. E é tão interessante que em Atos 17, o Paulo vai usar, o apóstolo Paulo, uma arte secular para comunicar a mensagem. Ele fala, como diz os poetas de vocês, para comunicar ali a mensagem. Neles nos movemos e existimos. Então, ele constrói um conceito sobre Deus. A partir do quê? A partir do que eles conhecem. Contextualização é partir de onde as pessoas estão e levar elas para um novo lugar. Nós vamos lá comunicar, não nos comprometer a partir do ponto que eles estão e vamos levar para a glória de Deus. Isso que foi o que Paulo fez. Então, ele confronta os ídolos e vai dizer que são ídolos e são práticas inúteis, e vai falar sobre um Deus vivo, verdadeiro, uma verdadeira fonte de alegria. Vai falar assim, vocês acham que liberdade é isso, mas liberdade é isso aqui. Os judeus tementes a Deus, ele fala pouco sobre Deus. Aos cristãos ele fala o Antigo Testamento, porque ele já tinha entendido que o Antigo Testamento era sobre Jesus. Então ele tinha uma base na Escritura. Aos judeus, ele não falava sobre o Antigo Testamento, ele falava sobre Jesus. E aí então, ele construiu o assunto a partir daí. Ele ataca o quê? A autojustiça. Aos gregos e romanos, primeiro ele fala sobre a ressurreição de Cristo e não sobre a cruz primeiro, porque a cruz para eles era uma loucura. Então primeiro ele vai falar sobre a ressurreição. Gente, não é porque para os judeus é uma loucura a cruz, que eu vou chegar nele e falar assim, então Jesus morreu mesmo, é isso aí, engole isso aí e pronto. Não, ele começa de outro ponto. Olha como ele é sábio. Ele começa a falar para os gregos e romanos a partir da ressurreição. Vai falar sobre um Jesus que ressuscitou.
E aí ele fala sobre o poder e a glória de Deus, para depois ele falar sobre a cruz. E aí então ele vai diversificar o uso da emoção e o uso da razão. O que é comum a todos pressupõe a existência de um único evangelho para todas as pessoas, e aí tem o que a gente tem que pregar. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas, a palavra de salvação, a palavra de sua graça, a palavra do evangelho, o evangelho da graça. E aí você tem aqui várias referências, eu vou passar aqui, mas estão nesses discursos que eu falei. E há um desafio a todos, pregação sem desafio não é pregação. E aí qual que é o desafio a todos? As pessoas ficam sabendo que sua compreensão de Deus e da realidade está errada. Mas eles recebem a mensagem de um Deus poderoso e bom. Então eles sabem que a sua concepção está errada, mas eles ficam sabendo de um Deus poderoso e bom. Então não importa o que a gente vai falar, a gente tem que falar que os conceitos das pessoas estão errados, com sabedoria, assim como ele fez com os gregos, assim como ele fez com os cristãos, com os judeus. Mas eu vou terminar, vou sempre ressaltar que nós temos um Deus que é poderoso e nós temos um Deus que é bom, o tempo todo. Porque às vezes a gente quer que as pessoas saiam machucadas do culto, né? Deus moveu, todo mundo saiu, né? Às vezes as pessoas vão sair felizes, porque elas souberam que estavam erradas, elas se arrependeram, mas elas entenderam que existia uma vida nova e era para elas. Então nós vamos levantar as pessoas nesse sentido. E aí, gente, a gente vai sempre ter isso. Por exemplo, quem aqui está com o ministério lá no interior, como eu? Tá, quantos estão na capital? Levanta a mão. Então, no interior, as pessoas vão ter um problema com a graça de Deus. Já viu? Mas como assim? O cara fez tudo errado, agora está tudo perdoado? Na capital, nos grandes centros urbanos, nas elites culturais, eles vão ter problema com a justiça de Deus. Eles vão dizer que o inferno não existe. Só que você não precisa começar pregando na capital sobre o inferno. Então, foi isso que Paulo fez. Para os judeus, ele começou falando sobre ressurreição. Mas você vai ter que tratar assuntos que tem problema no interior e tem problema na capital. Tem problema no Oriente Médio, tem problema no Ocidente. E assim, cada lugar vai ter a sua especificação. E nós temos que ser sábios, aproveitando ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. Como está lá em Colossenses 4, 5. Então, ele sempre fala uma verdade sobre Deus, uma verdade sobre o pecado e a necessidade de salvação, uma verdade sobre Jesus, um chamado para responder a essas verdades por meio do arrependimento. Antes de eu falar aqui das linguagens e tendências para a gente falar hoje, sobre o que está comunicando com a nova geração, vou dar alguns exemplos aqui. Tem um exemplo que o Tim Keller, ele traz no livro Igreja Centrada a respeito de contextualização. Ele vai falar o seguinte, que às vezes, o que nós temos? Nós temos uma rocha e nós temos que atravessar essa rocha. A rocha é o mundo e nós temos que trazer o evangelho para o mundo. E aí a gente fica indignado com o mundo. É muito Justin Bieber, que se converteu, graças a Deus por isso, é muita Anitta, é muito funk, é muita sensualidade, é muita perversão. E a gente quer, então, entregar ali uma mensagem que vai explodir tudo. Só que a gente vai falar que, a gente vai mostrar umas fotos no púlpito, vai citar e vai dizer que é um absurdo. A gente explode essa bomba. A gente está falando do evangelho, a gente está explodindo a bomba. A gente está falando a mensagem de Deus porque está errado, porque tem que se arrepender, e o certo está em outro lugar, mas a gente está explodindo em um lugar. E aonde é esse lugar? Na superfície. Se eu estouro uma bomba na superfície, acontece alguma coisa com essa pedra? Agora, o que é a contextualização? É cavar um buraco dentro da rocha. Aí tem gente que cava um buraco dentro da rocha. Ele entra lá dentro da rocha. Ele transita facilmente na rocha, só que ele não explode uma bomba. Entendeu? Então ele tem uma habilidade para se comunicar com quem não é crente. Uma habilidade para trazer pessoas de diversos níveis para Jesus, mas ele não desafia ninguém ao compromisso. E aí então, o que acontece? Nós temos que cavar um buraco sobre a rocha e lá dentro dá-lhe o Evangelho de Jesus, Espírito Santo, explode esse dínamo, explode essa bomba, libera esse poder de Deus dentro da rocha e os caminhos serão abertos para a manifestação do Salvador. Então nem de fora da rocha, mas cave o buraco e explode lá dentro da rocha. Amém? Amém. Nem de fora da rocha, nem cavar sem estourar. Então, o que é o estourar? É desafiar o compromisso. Não, eu não posso falar, pastor, sobre esse negócio de batizar, porque senão ele vai embora da igreja. Eu tenho que explodir a bomba.
Todo culto eu tenho que chamar para aceitar Jesus, eu tenho que chamar para se reconciliar com Jesus, chamar para o batismo, e eu tenho que chamar para a vida relevante com Jesus, fazer história com Jesus. Eu aprendi com o Naor, ele falava assim, eu não chamo pessoas para salvação, eu chamo pessoas para fazer história com Deus. Não é só a pólice de seguro contra o fogo do inferno, é sobre uma vida relevante com Jesus. Então, eu tenho que chamar ao convite, ao apelo, à salvação. E aqui, quais são as linguagens que nós temos hoje, nos nossos dias, que você pode aprender, se reinventar, reconhecer que alguma coisa pode ser melhorada? Eu tenho feito esse exercício e espero que a gente faça juntos com humildade, entendendo que a gente pode melhorar e amar mais e entregar melhor essa mensagem. Amém? Então, um estilo que é o estilo mais conhecido e talvez um dos mais influentes hoje é o YouTube. O que o YouTube vai trazer? O YouTube vai falar que a gente pode ser informal, a gente pode ser espontâneo, a gente não precisa fazer uma mega produção para ser ouvido, a gente não precisa impostar a voz para dizer que tem unção, a gente não precisa ter uma forma que isso tem unção e aquilo não tem unção. E assim, o que a nova geração está dizendo? Abandonando os programas cheios de superprodução da TV e indo para aqueles caras que gravam dentro do quarto deles com uma câmera de celular. Eles estão dizendo que, por exemplo, eles não querem heróis inatingíveis. Qual que era o rosto? A geração dos anos 80, dos anos 90, fez do rosto do Che Guevara o rosto mais conhecido no mundo depois de Jesus. Por quê? Porque era um herói inatingível. Era um herói que um monte de coisa que se conta sobre ele é uma fantasia e ele já morreu. Então, depois que morreu, canonizou. E eu nunca vou ser como ele. Então, eu tinha uma tendência de heróis inatingíveis. E hoje em dia, os heróis de hoje são heróis que fazem coisas que eu posso fazer também. Entendeu? Então, é interessante a gente entender o que a nova geração está dizendo. Ela está dizendo que ela quer que a gente conte também no púlpito os nossos fracassos e como a gente venceu. As histórias do cotidiano e não simplesmente como um país inteiro pode ser transformado para a glória de Deus. Então, às vezes, ele fala assim, a gente chega lá, eu gosto de falar, vamos mudar o mundo! Ele fala assim, beleza. Entendeu? Agora, quando eu falo assim, limpa o seu quarto, tira aquela cueca carnicenta que você fica falando para sua mãe tirar e depois você quer fazer diferença aqui no reino de Deus. Vou falar para você, olha, você pode servir o porteiro do seu prédio, você pode servir a falar de Jesus nas ruas, você pode ganhar o seu amigo para Jesus, você pode liderar uma célula, você pode fazer a diferença no reino de Deus. Eles querem essa comunicação mais próxima. Então, o YouTube nos traz isso, não é um intangível. Então, nós podemos comunicar, a mensagem é a mesma, mas se ela for transmitida de uma forma mais natural, como que uma conversa, é melhor. Outra coisa, é o tempo da pregação. Eu tenho uma pessoa mais nova do que eu na minha equipe pregando e brilhando. Aí ele pregou 28 minutos no culto de jovens e teve 18 de decisões para Jesus. Aí outro dia eu preguei 50 minutos e teve 8. E eu comecei a perceber que quando eu falo menos e eu chego no ponto mais rápido, eu tenho mais conversões. Por quê? Não é que essa geração é rala mesmo. A questão é que a internet mudou o tempo de atenção das pessoas no assunto. E o que você vai fazer? Então vamos acabar com a internet para o povo voltar a prestar atenção mais tempo. Então tá bom, acaba com a internet, depois você me fala. Acaba com o Netflix, com a internet, acaba com tudo, depois você me conta. Porque espera uma nova geração crescer, entendeu? Agora eu posso usar a linguagem. Eu estou pregando para líderes hoje, o tempo é outro, a atenção é outra, vocês estão aqui focados, primeira mensagem, segunda mensagem. Agora eu estou falando de nova geração. E como comunicar as grandezas de Deus? Imagina Jesus, gente. Como é que ele vai comunicar as grandezas do céu, que ele sabe tudo, para um bando de pescador na praia? Aí você fala assim, nossa, mas como é que eu vou pegar toda aquela mensagem que Deus me deu? Aí a gente sacramenta 1h20 de pregação. Pode perguntar. Ele prega para adultos. Então, ele prega 50 minutos, ele prega 1 hora. Eu, no sábado, eu estabeleci um tempo de 25 minutos e 5 minutos para administração e apelo. E eu coloco 25 minutos também porque às vezes estoura. Então, vai dar 35 minutos, às vezes tem algo ali. E ali eu coloquei um outro momento no culto,
que entre o louvor eu coloco um momento de ministração onde eu trago palavras de conhecimento, que são entregues de uma forma natural. Vou dar um exemplo aqui. Tem um grupo que a gente ora durante toda a semana e eles mandam naquele grupo o que Deus falou com eles essa semana. Aí eu pego 5 minutos do culto e chego lá e falo assim, olha gente, nós, ali no final do louvor, estivemos orando por vocês, Deus trouxe que essa semana alguns tentaram tirar a sua vida e Deus trouxe no meu coração que alguém planejou, você chegou a comprar remédios para tirar a sua vida. E quando eu terminei de falar aquilo, uma pessoa no auditório começou a chorar compulsivamente, e a gente foi até lá, ele tinha feito exatamente isso, e era uma palavra assertiva durante 5 minutos, e nós falamos outras palavras de conhecimento, as pessoas ficaram em pé, os jovens oraram por eles, não sou eu o pastorzão ungidão, que ora daqui de cima e tudo acontece. Depois que eles ficam de pé, o enfermo, o que tentou tirar a sua vida, eles vão ficando de pé, eles levantam a mão primeiro, depois eu falo assim, todos vocês que levantaram a mão, tem várias pessoas, são várias situações, não quero que você se exponha, mas vamos todos ficar em pé agora, fica com sua mão levantada e nós vamos orar por você. Aí os jovens abraçam e oram, aí depois vem um momento de dízimos e ofertas, eu não faço aquele momento de comunicado grande, aí durante a contribuição do dízimo de oferta, depois da palavra do dízimo, eu coloco um vídeo de comunicações, e quando termina o vídeo de comunicações entra a pregação, eu dou boa noite, contextualizo, tal, e ali a intenção é que seja um tempo médio de 30 minutos. Então, existe uma pregação para uma outra geração, que é o meu pai espiritual que prega, e ele está fazendo para a sua geração, e está dando muito certo. Agora, eu estou falando para a nova geração. Agora eu te falo, por que uma pessoa tem que ir no culto de sábado, além de ir no culto de domingo, ou em algum culto que você faz, que seja um culto de juventude, ou por que ele tem que escolher um culto que a juventude lidera ou prega para ir? Porque lá na minha realidade, eu comecei a descobrir que a única diferença do meu culto de jovens para o culto de domingo é que o meu era pior. Mas era um culto igual. Era o mesmo tempo, um louvor, mesma coisa. Então não tinha uma contextualização. Então eu tive que mexer na estrutura para que isso trouxesse uma comunicação para a nova geração. E às vezes você não tem que mudar tudo na igreja, porque não é só a sua geração que está lá. Entendeu? Eles vão nos dois? Eles vão nos dois. Mas às vezes ele escolhe um dos dois para ir, né? Todo mundo, quando a gente tem culto toda semana, você não tem uma frequência exatamente ali todas as semanas, porque você provocou uma agenda a mais, não é mais a gente tem bons resultados. Isso aqui, gente, isso não é sagrado, isso é a minha experiência, estou compartilhando aqui, cada um tem uma realidade, tem uma direção, tá bom? E eu não quero focar tanto na minha experiência para que isso não seja a regra aqui. Tá? Outro estilo de pregação, outro estilo de comunicação que tem influenciado muito a sociedade e vem pelos meios acadêmicos, vem pelas faculdades, que é o estilo TED. Quantos já assistiram um TED Talks aqui? Que é uma palestra, se você nunca assistiu, assista. Tem o site, TED Talks, você vai entrar e lá tem assim milhares de palavras, inclusive o Rick Warren falou no TED Talks, e é uma coisa rara um cristão falar no TED Talks, e ele fala sobre uma vida com propósitos lá. E ali o TED Talks tem um tempo ali médio de 14 a 18, 19 minutos. É uma grande ideia, inspiradora, comunicada por meio de slides e contando as próprias experiências das pessoas com essas ideias. Como ele chegou nessa ideia, por que ela é relevante, e ali ele vai trazer inspiração. O que esse estilo faz? Esse estilo diz que o conteúdo é que reina, entendeu? Então tem gente que não tem o jeito do pregador, mas ele tem um conteúdo e ele comunica de uma forma inspiradora. E isso também tem um lugar. E você pode variar estilos também, inclusive pessoas que vão falar. Outra forma de falar é o storytelling, que tem sido muito utilizado na publicidade. Por exemplo, a publicidade, antigamente, você dizia que se você colocasse uma margarina Doriana ou uma margarina All Day no seu pão no café da manhã, você teria uma família feliz. E aí, quando você lembra daquela propaganda da All Day? Não sei se você se lembra, de manhãzinha, o cachorro, a família, e o bom dia, e etc. Então, a manteiga dava isso para as pessoas. Aí as pessoas começaram a entender, eu vou ser feliz por causa de uma margarina. Aliás, margarina nem bom é, não é? E aí, então, a propaganda ela é mentirosa. A propaganda, ela ganhou a fama de mentirosa. Então, às vezes, nós temos uma evangelização e uma pregação estilo propaganda. E as pessoas começam a ficar assim, E o que é um recurso hoje da propaganda? O storytelling. Eles contam histórias. Por exemplo, o suco do bem é um case.
Eles fazem aquela divulgação lá e colocam assim, uma caixinha da laranja e coloca de onde vem, ponto de interrogação. Eles colocam embaixo, da fazenda do seu Joaquim. Aí eles pegam e contam uma historinha. Suco de laranja, produzido na Índia, tarará, ganhou o mundo, o suco mais consumido no mundo. E aqui no Brasil nós encontramos o seu Joaquim, que cultiva as laranjas mais doces, as laranjas mais suculentas, numa fazenda protegida, escondida no interior de São Paulo. Por isso que eu falo aqui do interior que fluem os rios, né? Aí tem, por exemplo, aqueles sorvetes de leto, que contam uma historinha, e assim vai. E a propaganda tem se tornado cada vez mais enganosa. O Guaraná Black teve que retirar a campanha deles inteira de circulação, porque eles colocavam Guaraná, o gostinho do Guaraná com o sabor do açaí e frutas da Amazônia. Só que eles colocaram com o sabor. E aí tem a foto lá do Guaraná Black e tal. Só que na descrição do conteúdo do produto não tem escrito que dentro do produto tem açaí, tem frutas da Amazônia. Só tem um pouquinho de Guaraná mesmo e o resto é o refrigerante mesmo. Só aumentou o corante, não o conteúdo que dava o sabor. E aí a propaganda se torna cada vez mais enganosa. Por isso que o storytelling, contar a sua história de conquistas, de fracassos, de como você superou, contar a história de outras pessoas, ter a permissão para isso. E lembre de uma coisa, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que fala que 55% das pessoas pesquisam no Google enquanto você prega. Então você fala, revolução de tal data, aí o povo vai lá e olha. O livro, hoje em dia, né, você cita uma referência bíblica, o povo consulta na hora, não é? E é no celular, não demora, você nem ouve Bíblia girando, só vê alguém falando, entendeu? E o negócio está rolando. Então, conte histórias verdadeiras. E um estilo porque às vezes a gente inventa uma história só para ficar mais legal, né? A gente cria lá e tal. Então vai lá. E também um estilo que está em evidência hoje, que daqui a pouco já mudou, tá? É o momento. Um estilo que está em evidência no momento é os anos 80. Então música, você pode ver que até as novas músicas cristãs vêm mais com a pegada anos 80. As conferências cristãs estão usando mais estilos anos 80. Um grande case, por exemplo, de anos 80, de utilizar a cultura pop dos anos 80 é o Stranger Things, que é aquele seriado que está no Netflix, né? Tem gente que fala que Stranger Things é o nome em inglês, em mineiro é trem doido. E aí tem o seriado que está acontecendo está em evidência em vários lugares do mundo, tem sido um sucesso, e pega assim, aquela linguagem do filme ET, o extraterrestre, aquela música eletrônicazinha seca e tal. São estilos que você pode usar no seu cenário, você pode usar nas músicas, você pode trazer, e isso é só linguagem. E lembro o que eu falei no começo, isso vai ser uma dinamite se nascer lá na cruz, se o que sustenta for o Evangelho, se for a presença de Deus, se tiver unidade na igreja, porque se tiver divisão, essa palavra que o pastor Marcelo trouxe, e para mim é uma palavra incrível sobre paternidade espiritual também, sobre como você lida com essa tensão e você precisa usar tudo isso dentro de um contexto de bênçãos, de envio, de liberdade. E às vezes eu vejo, por exemplo, líderes de jovens que é toda liberdade para virar tudo de cabeça para baixo nos primeiros anos. Deixa eu te dar um conselho, ganhe créditos primeiro antes de você fazer mudanças revolucionárias. Primeiro, os seus pais espirituais querem saber, eu posso confiar nele? Quantas pessoas traíram seus pais espirituais? Não os culpe por ter gelo no coração, por testar se pode confiar em você, mas foque no relacionamento. Tenha o seu coração curado por uma paternidade abençoada por Deus, tendo Deus como seu pai, e você vai conseguir caminhar em unidade e revolucionar onde você está, partir de um ponto, ir para o outro, trazer a glória para Deus. Paulo, terminando aquele pensamento do começo, ele vai trabalhar tudo isso, e a grande questão que ele fala, da forma que Deus escolheu usar ele, porque, gente, Paulo, se a gente estivesse naquele tempo, Paulo tinha o domínio da linguagem do YouTube, Paulo tinha o domínio da linguagem do TED, ele tinha a técnica da oratória, ele tinha a técnica do conhecimento, ele tinha a técnica da cultura do tempo, ele tinha a profundidade do conteúdo, e ele poderia usar só isso para alcançar. E tem uma geração que pode usar só contextualização para alcançar, e pode alcançar alguma coisa. Mas duas coisas, não dura muito tempo, porque não traz a glória para Deus. Então,
que você seja aprovado por Deus para fluir na palavra, em revelação, em comunhão com Deus, tendo os sinais da presença de Deus com você. E vai ter sinais que Deus está com você. E aí então você vai ser aprovado para trazer a glória para Deus. Que você seja aprovado para trazer a glória para Deus. Que você seja aprovado para tocar o extraordinário. Você seja aprovado para ter conquistas, resultados, conversões, cultos cheios, alcance na internet, alcance na sua cidade, alcance da cultura onde você está, trazendo toda a glória para o nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé no seu lugar? Aleluia! 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 Levante suas mãos para o céu. Levante suas mãos para o céu. Pai, nós queremos aqui, Pai, nos render diante do Senhor. O que é, Pai, a cultura dominante desse mundo diante da glória de Deus? Deus, nós queremos sim, o Senhor falou para os seus discípulos, que não os tiraria do mundo, mas que eles venceriam o mundo. Ó Deus, que ninguém aqui ache que o mundo é o seu lugar, que o mundo é a sua grande arma, que o mundo traz é o que vai trazer os seus resultados. Mas também, Pai, que ninguém entenda aqui que o Senhor os tirou do mundo. Nós não estamos fora do mundo, nós estamos aqui. E as pessoas têm uma linguagem, as pessoas têm suas referências. Pai, nós queremos ter a graça, a unção, a autoridade, a glória do Senhor sobre nós. Então queremos ser amigos do Senhor como nunca. Queremos ouvir a Sua voz como nunca. Queremos aprender, Pai. Ninguém, nem YouTube, nem pessoas iluminadas nesse tempo pode ensinar alguém a comunicar uma mensagem, como o Senhor pode ensinar, como o Senhor trouxe a grandeza de Deus aos judeus que estavam ali na região da Galileia e também aos eruditos de Jerusalém. Ó Deus, não teve limitadores para a manifestação do Senhor. O Teu Evangelho continua rompendo fronteiras. Ó Deus, céus e terras se passarão, gerações inteiras passarão, mas o Senhor não vai passar, porque a Sua palavra não vai passar. Jesus, nós nos apegamos em Ti, nós nos apegamos à Tua palavra. O Senhor, Pai, é o nosso bem maior. Ah, Deus, obrigado, Pai, porque a nossa herança é o Senhor. A nossa herança não são os sinais. A nossa herança não são os resultados, a nossa herança não é a dominação de uma técnica, a dominação de uma estratégia, a nossa herança é o Senhor. Meu Deus, e como é grande o Teu poder, como é grande o Senhor, como é grande os Seus mistérios, porque a Tua palavra fala também que nós somos a Sua herança. Ah, Deus, nós queremos viver assim, Pai, queremos ter essa comunhão. Não deixa a gente hoje criar mais uma regra, não deixa a gente hoje criar mais um paradigma. Ó Deus, nós queremos, Pai, hoje, Pai, estarmos mais profundos na comunhão. Ah, Deus, é o Senhor que vai dizer o momento da gente parar de alimentar uma flor bonita, uma flor que deu certo, para que venha a renovação e venha uma próxima estação. É o Senhor que vai nos dizer, Pai, os sinais estarão claros. Nós queremos ser como essa folha que é soprada, leve, flexível. Nós queremos ser como folha ao vento, porque a Tua palavra fala que assim é aquele que nasceu de novo. Ó Deus, e nos leva para onde o Teu vento nos levar. Não nos deixe parado no tempo, não nos deixe sem comunicar. Ó Deus, que nada nos limite, Senhor, porque nós não queremos perder o tempo da manifestação da glória do Senhor. Nós não queremos, Pai, estar despreparados para viver contigo o que o Senhor vai fazer nesses últimos dias. E a grande questão não são os resultados dos últimos dias, mas a grande questão é o que nós podemos viver juntos contigo nesses últimos dias. É contigo, Pai, e essa é a nossa paixão. Senhor, eu te peço que o Senhor prepare caminhos, que o Senhor abençoe relacionamentos. Ó Deus, eu me lembro tão bem quando eu orava sobre os 7 montes e conquista dos 7 montes, o entretenimento, a educação, a cultura, a arte. Ó Deus, o Senhor trouxe para mim, os montes são pessoas. Ó Deus, nós queremos, Pai, nos aprofundar mais em Ti e servir melhor as pessoas. Ó Deus, eu sinto no meu coração que há pessoas aqui cansadas. Tem pessoas aqui, Pai, que têm sentido suas forças tão pequenas. E alguns ainda tão jovens. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, tira o peso hoje em nome de Jesus.
Ah, Espírito Santo, é tão simples, é tão simples. É tão simples. Ah, Deus, Tua comunhão traz tudo tão simples. Tua presença quebra todo esse jugo e todo esse peso. Ó Deus, e que nesse desafio geracional a gente não seja escravo dos aplausos das pessoas. Porque sucesso não é sinônimo de popularidade. Nos faz relevantes na missão que o Senhor nos deu. Porque a grande questão não é somente a missão, mas é a nossa identidade. O que nos alegra é sermos filhos do Senhor. E nos apegamos nessa palavra. Alegrem-se porque os seus nomes estão escritos nos céus. Alegre-se porque vocês têm comunhão com os céus. E os céus é Jesus. Ah, Deus, faz isso, Pai. Faz isso, Pai. Faz isso. E renova, Pai, Tua palavra em nós. Nós te amamos. Nós te queremos. Nós queremos viver contigo o que o Senhor tem para hoje. Para hoje, Pai. Para hoje, Pai. Não é para ontem, Pai. É para hoje, Senhor. É para hoje, Pai. E nós te louvamos pelos nossos pais espirituais. Lideramos. Se temos algum brilho, Pai, é porque tivemos cobertura e tivemos um caminho percorrido antes. E nós honramos o que nos foi entregue até aqui. E nós, Pai, não vamos, Pai, segurar para nós. Não queremos a glória de sermos eternos nesse mundo, porque não somos. Somos feitos para outro mundo. Porque o céu não é só nosso destino, o céu é a nossa origem. Ó Pai, em nome de Jesus, que saibamos também promover os novos. Os que têm 15, os que têm 17, os que têm 25, aqueles que compõem canções, aqueles que pregam, aqueles que estão no YouTube, aqueles que estão ajuntando pessoas. Nos ajude, Pai, a enviá-los, Pai, nos ajude a abrir mão também. Ó Deus, nos ajude, Pai, para nós agora chamamos essa responsabilidade do pastor. E ó Deus, nos faça aprovados nesse teste, trazer a glória do Senhor. Queremos trazer a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém.